Por isso, eu também acabei de fazer um devocional de 7 dias, onde é feito para a pessoa se aprofundar no entendimento disso, do poder das línguas na Bíblia que nós vemos, e para a pessoa poder, dentro do devocional, ensinar inglês. Então, muito top, um projeto muito lindo. Mas eu falo lá sobre a Torre de Babel, né, em Gênesis 11. E algo, o poder das línguas. E a Bíblia mostra muitas vezes o poder do falar e o poder das línguas, das diferentes línguas. Tanto que é muito doido que nós conhecemos a história da Torre de Babel. Sim. E a história é que eles queriam construir uma torre, eles estavam em Shimar, eles queriam construir uma torre para engrandecer seu próprio nome, para sua própria glória. E por causa disso, por causa do propósito, por causa dos corações corrompidos deles, Deus, falando com os anjos, fala: olha eles, nada será impossível para eles. Por quê? Por que nada... Uma língua só. Porque eles falam uma língua só. E Deus, vendo isso, confundiu eles. E agora nós vemos que quem fala inglês, a língua mais falada do mundo, vive isso. Começa a prosperar na sua empresa. Começa a chegar para mais pessoas. Artistas. Os artistas do mundo entendem que aprender inglês vai potencializar a sua carreira. Os políticos do mundo sabem que precisam do inglês para fazer conexões com outros governos. Mano, o inimigo sabe o poder dessa ferramenta. E ele tem usado ela. Sim. E é como eu vejo uma igreja que não entende isso. É como, você sabe, nas guerras, durante o tempo, sempre acontece que um exército pega uma nova arma e acaba destruindo o antigo. Nós estamos aqui com espadas e eles já estão com armas. Sim. E nós precisamos nos equipar com arma para essa guerra. Porque tem artistas políticos compartilhando ideologias deles, essas pessoas fazendo movimentos. Uma menina saindo da Alemanha, nem sei de onde ela é, começando a pregar, falar inglês, né, para todo mundo sobre ideologias do mundo mesmo. Sim. E transformando as mentes do mundo para o mal. Quanto mais nós cristãos precisamos entender a nossa responsabilidade de aprender essa língua. E além disso, né, a Bíblia diz que Paulo, quando ele estava sendo... Quando todo o povo lá pegou ele, acho que era... Não lembro qual era a cidade em qual ele estava, mas ele estava sendo preso. Era bem no final de Atos. E eles pegam ele e diz que a cidade estava em tumulto. E não calava. E quando ele se levantou a falar para eles na língua deles, eles... Que isso? Que isso? Ele sabe nossa língua. Douglas, em Atos 2, a nossa maior referência de derramamento do Espírito Santo, eu sempre falo, não era o poder para curar, não era o poder para libertar, não era o poder de poder, né, adivinhar CPF e tudo isso que foi derramado nesse dia. Tanto que os discípulos já viveram essas coisas, já libertaram, já curaram. Jesus passou muito tempo fazendo isso. O que foi o que marcou esse momento? Foi que todas as pessoas das diferentes nações, nesse dia, quando o Espírito Santo se derramou, ouviram a mensagem na sua língua. Essa mensagem tem poder. E Douglas, por amor a essa mensagem, porque meu coração queima, mano, queima para as pessoas ouvirem essa mensagem, para, enquanto eu puder, o máximo número de pessoas poderem viver essa graça e essa misericórdia que Deus tem nos permitido viver, para o máximo de pessoas se arrependerem, eu vou aprender quantas línguas necessárias para pregar essa mensagem. Tá bom. Eu sei o inglês e já poderia pregar para muitas pessoas, mas por amor a essa mensagem, eu vou me tornar francês para falar com os franceses. Eu vou me tornar de árabe para falar com os árabes. Eu me tornei de brasileiro para falar com os brasileiros. Porque realmente meu coração queima para as pessoas ouvirem essa mensagem. Muito bom. E a triste realidade, Douglas, dos Estados Unidos, das nações, do brasileiro com o chamado para as nações, aí eu volto para chamado propósito. Nós ouvimos falar sobre o chamado que o brasileiro tem para ir para as nações. E muitos cumprem esse chamado. Senhor, não fui para os Estados Unidos.
Senhor, o Senhor não abriu uma igreja em teu nome. Não lotei essa igreja em teu nome. Mas o inimigo sabe que ele não tem conseguido parar o brasileiro de cumprir esse chamado. De ir para a Inglaterra, de ir para a Itália. Vai para qualquer nação do mundo, você vai ver uma igreja brasileira, praticamente, Sim, né? sim. Só que essas pessoas que foram chamadas para ser uma influência para os nativos nessas nações acabaram se escondendo de trás de uma congregação completamente brasileira. E uma colisão colateral, né? Uma destruição colateral, Uhum. porque o pastor que Deus chama para influenciar essa nação, esses nativos. E pensa comigo, tem tantos pastores, Douglas, que foram chamados para ser uma influência nessa cidade na Itália, nos Estados Unidos, e mal conseguem pedir comida num restaurante. Tipo, é absurdo pensar nisso. E por causa deles abrirem essas congregações só para brasileiros, agora os brasileiros vão, eles se escondem juntos. E aí você tem uma congregação de 500 brasileiros que mal falam inglês. E amém, os brasileiros estão sendo alimentados e tudo, cumprindo o chamado. E eu falo disso não condenando essas pessoas, mas eu falo disso falando, galera, Só expandir isso. por favor, leia, veja as advertências que Jesus disse, que muitos irão cumprir o chamado de curar, de profetizar, de libertar, mas não cumprirão o propósito por qual não estamos fazendo isso. E aí voltar ao que eu estava falando do meu pai e pastores. Você pode estar profetizando as coisas certas, fazendo louvores lindos, pregando palavras boas, mas se você está fazendo isso para agradar o povo, para ser louvado pelo povo, para receber o que o povo tem para você, então você será igual às pessoas que dizem: Senhor, Senhor, não preguei em teu nome, não profetizei em teu nome. Fala, faça assim de mim, pois eu não te conheço. Porque a mesma coisa, voltando pro diabo, que o diabo fez. Ele quis a glória, ele quis ser visto. Ele quis aquilo que nós devemos entregar a Deus. Por que muitos, talvez pastores, fazem isso? De só ficar com a congregação brasileira? Porque é difícil. É difícil Muito. falar para um povo frio. E, mano, eu vou falar aqui porque eu realmente admiro o que ele tem feito, Alessandro Vilas Boas. Porque eu vi que ele foi pra Inglaterra e ele falou muitas vezes: não vou abrir ainda uma igreja aqui, porque vai lutar com brasileiros. E eu não vim para pregar para os brasileiros. Eu vim para pregar e fazer conexões com os ingleses. Muito legal. E eu tenho certeza que ele já passou muitas dificuldades financeiras, muito estresse com a família. Eu tenho certeza que aconteceu muitas coisas, porque acontece quando você vai. Mas nós precisamos entregar tudo aquilo. Mano, eu passei um ano aqui no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, véi, de ansiedade, assim, terrível, porque dá medo, mano. Dá medo ir pra um novo país. Eu já falava português, mas mesmo assim, é difícil comunicar com uma nova cultura, com novas pessoas. Eu tava sozinho. E hoje em dia, eu não sugeriria uma pessoa sozinha sair e ir pra uma nação, né? Eu fiz isso, Deus me cuidou muito. A graça e misericórdia de Deus estava me cuidando. Ele me libertou das mãos de muitas pessoas. E hoje em dia, né? Tudo aquilo que eu tô falando hoje, Douglas, tudo aquilo que eu tô pregando sobre arrependimento, sobre chamado, sobre propósito, foi algo que aconteceu na minha vida, que eu olhei pra mim e eu fiz uma oração ousada. Eu tô falando depois de muitos vídeos estar viralizando. Eu tô falando de depois de estar pregando em várias igrejas, 5, 6, 7 igrejas por mês, falando sobre avivamento, falando sobre tantas coisas. Eu olhei pra mim e um dia eu falei: Deus, sonda meu coração. Porque eu comecei a entender que por tanto tempo eu estava me escondendo. Eu estava escondendo de mim mesmo, estava mentindo pra mim mesmo, que o que eu estava fazendo era pra glória de Deus. Mano, pessoas estavam sendo alcançadas. Graça do Senhor. Pessoas, acho que em Filipenses que fala, quando os discípulos vêm e falam, estão falando de
de Jesus mas para sua própria glória, com intenções erradas. Paulo fala que o nome seja pregado. Que o nome seja pregado. Então Deus vai cooperar. Mas essas pessoas que estão pregando com as intenções erradas serão castigadas. Serão, Senhor, serão essas pessoas. E eu era um desses.